E agora nós vamos conhecer esse texto. É um texto um pouco extenso, por isso eu peço a você que preste bastante atenção nos detalhes e tente enxergar essa cena acontecendo diante dos seus olhos para extrair a mensagem de fé que hoje Deus traz para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, dentre os diversos pontos de abordagem que esse texto nos oferece, um deles eu gostaria de compartilhar e de aprofundar com você. O fato de que, enquanto os discípulos estavam sozinhos na barca, a barca era agitada pelo vento. Isso nos mostra que, na nossa vida, também algo parecido acontece. Quando nós nos afastamos de Jesus apenas por alguns instantes, a gente começa percebendo coisas acontecendo, tribulações surgindo, contrariedades, problemas, que sabemos que só Jesus consegue resolver. E outro ponto que nos chama a atenção nesse texto: qual foi o horário que Jesus foi até eles? Às 3 horas da manhã. Todos nós sabemos, e você que está ouvindo, você que está assistindo deve saber, que esse horário das 3 horas da manhã é considerado dentro do mundo espiritual como a hora das trevas. Esse é o horário que nós chamamos o horário mais pesado espiritualmente. Se às 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, o horário em que Jesus morreu e derramou
sangue e água do seu peito sobre a terra, sobre a humanidade, às 3 horas da madrugada. É o horário em que os espíritos do mal mais se sentem fortalecidos. É o horário em que o maligno mais ataca e despeja sobre a terra a sua ira, o seu ódio, a sua fúria. Os discípulos estavam enfrentando essa tempestade e às 3 horas da manhã Jesus apareceu. O que significa isso, Jesus ter aparecido às 3 horas da manhã? Significa que Jesus queria mostrar para eles e mostrar também para nós que é no momento mais difícil, que é no momento de maior escuridão, é no momento dos maiores combates, é nos momentos das maiores lutas, das maiores dores, dos maiores enfrentamentos que Jesus vem até nós. E se você, meu irmão, minha irmã, estiver passando por um desses momentos, momento de treva, momento de escuridão, se você estiver atravessando o vale da sombra da morte, saiba, é nesse momento que Jesus vai até você. É importante que você não tenha medo. É importante que você não se deixe confundir. Os discípulos ficaram com tanto medo que eles olharam para Jesus e pensaram que fosse um fantasma. Muitas vezes, na hora da sua dor, na hora do seu sofrimento, na hora que a sua angústia se torna mais aguda, talvez você fique tão agitado que você não consegue nem perceber a presença de Jesus. E talvez o confunda com outras pessoas, outras coisas. Mas esse texto vem nos mostrar. É nessa hora que Jesus nos estende a mão e nos concede a graça, não apenas de ver a tempestade cessar, mas a graça de caminhar sobre as águas para nos mostrar que nós somos bem maiores do que as dores, os sofrimentos, as tribulações que acontecem na nossa vida. Nós não estamos por baixo dos nossos problemas. Ao lado de Jesus nós estamos por cima, porque Ele segura a nossa mão, Ele nos concede a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.